Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo na paz por aí, por aqui tudo segue tranquilamente, graças a Deus. E eu continuo orando, para que o Espírito Santo possa tocar cada vez mais o coração de vocês, possa fazer, com que vocês se sintam cada vez mais descansados no Senhor e esperando realmente aquilo que o Senhor quer e já determinou para a sua vida, tá certo? Já tem um tempo, que eu não apareço por aqui, mas eu não esqueci desse projeto, muito pelo contrário. É realmente a correria, a gente tá tentando se organizar aí com novas ideias, com novos projetos relacionados a tudo isso e tem novidades que eu quero contar para vocês até o final desse vídeo, tá? Então fica aí, que lá pro final do vídeo eu vou compartilhar com vocês uma novidade para fazer com que a gente fique ainda mais integrado, ainda mais junto, para que a gente possa compartilhar de uma forma mais tranquila, inclusive, dos nossos testemunhos, do que a gente tem vivido. Afinal de contas, esse é o propósito aqui, tá certo? Mas eu quero pedir encarecidamente que vocês continuem por aqui, que vocês se sintam cada vez mais em casa, que vocês sejam lá junto comigo, junto com a minha família. Então, que vocês possam se inscrever nesse canal, tá? Para que a plataforma possa entender, a importância e a relevância desses vídeos. Que vocês também possam curtir bastante pela mesma razão e possam compartilhar com o maior número de pessoas que vocês achem que possa, que precise ouvir desse testemunho, dessas palavras, desse encorajamento espiritual, porque eu tenho certeza de que Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Amém? Hoje eu resolvi conversar com vocês, sobre essa situação de doer tanto. Tenho visto muitos comentários, tá? Eu mesma vejo os comentários de vocês, eu mesma respondo, eu mesma curto os comentários de vocês e eu tenho orado especificamente por muitas pessoas que têm pedido oração e a gente tem orado por aqui, tá certo? Mas muita gente tem dito o quanto dói, Tem revelado, nossa, eu tô passando pela mesma situação, dói muito, é uma dor inexplicável, é uma dor inesgotável, parece que nunca vai ter fim. E eu sei exatamente o que é isso. Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso, mas nada melhor do que a gente já iniciar fundamentando tudo isso na palavra de Deus. Então eu gostaria que depois, no tempo que vocês estiverem com o Senhor, vocês possam ler com mais calma, mas eu vou fundamentar hoje, essa palavra lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versos 7 e 8, tá certo? E diz assim: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Esse texto, ele é muito forte e ele vem justamente de uma explicação que Jesus estava dando aos seus discípulos quando eles perguntaram justamente sobre a legalidade do divórcio. E aí Jesus explica, que nós nascemos dentro de um casamento como uma família e que não precisamos, nos separar. Não foi para isso que Deus instituiu a família. E aí os discípulos questionam por que Moisés permitiu o divórcio. E aí Jesus vem explicando essa situação, inclusive fala lá no versículo 5, dizendo que por conta da dureza do coração do homem, foi permitido lá na lei de Moisés o divórcio. E a gente começa a entender que a dureza do nosso coração só nos traz prejuízo. Mas a palavra do Senhor é clara, quando ele diz que unir-se-á o homem à sua mulher e deixarão de ser duas pessoas, mas apenas uma. E a gente precisa entender, essa situação de forma espiritual, para que a gente possa compreender por que dói tanto e por que é natural que essa dor aconteça, tá? Quando nós casamos, nós deixamos de ser, digamos assim, um CPF individual no mundo espiritual, Nós e o nosso cônjuge passamos juntos a termos um CPF só, digamos assim, lá no mundo espiritual. Nós somos uma só carne. Então, tudo o que acontece com o outro reverbera em nós. Tudo que o outro sente, tudo que o outro sofre, reverbera em nós também. Por isso é muito comum que às vezes até quando a gente escuta alguém falando alguma coisa que a gente não gosta do nosso cônjuge, a gente fica com aquele sentimentozinho de raiva, Parece que só a gente pode falar, ninguém mais pode. Mas é exatamente por isso, porque nós somos um só. É como se estivesse falando sobre a gente também. Então a gente se sente realmente assim. Então como é que um só se separa? Não tem como isso acontecer, se não for de forma a amputar, digamos assim, Para que haja essa separação de um casal, segundo o mundo espiritual, não há como haver uma divisão sem uma ruptura dolorosa, porque somos um só e não deixamos de ser. Então é como se tivessem amputado parte de nós. E isso vai gerar dor, isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar algo em nós que a gente não vai conseguir explicar. Eu, particularmente, achei inicialmente que eu era dependente emocional do meu esposo. E eu não sabia que era.
Chegou um tempo, assim, que doía tanto e que eu precisava tanto dele. E jamais imaginei que nada disso poderia acontecer. Que eu cheguei a pensar, meu Deus, eu não acredito que eu sou dependente emocional, né, de uma pessoa. E o mundo inteiro tem pregado isso, né? É claro que existe a questão da dependência emocional, né? De uma forma mais exagerada. Inclusive, eu aqui faço um adendo nesse vídeo para que, se você tem necessidade, você procure um profissional. Claro, tudo alinhado com o Senhor. Eu procurei ajuda, tá? Profissional. E foi justamente com a ajuda profissional que eu entendi que não era uma dependência emocional, mas uma dependência espiritual. Nós somos um só. Não tinha como meu esposo ir embora e eu não sentir. Não senti tanta dor, porque era como se tivesse amputado parte de mim. E aí eu iria sofrer, com certeza, sabe? E essa parte, ela foi embora, e com certeza com dores também, né? Talvez inicialmente eles nem sintam, talvez inicialmente eles achem, né, que tá tudo certo, mas essa dor um dia vai acontecer, porque a outra parte também vai sentir, também vai sofrer. Então é por isso que dói tanto. Não porque por uma questão emocional, como todo mundo prega por aí, dependente emocional, não necessariamente, gente. Mas sim por uma questão espiritual. Nós estamos ligados com o céu. O casamento é algo muito sério. A gente precisa parar de romantizar essa situação do divórcio, né? Muita gente fala aí, se não der certo, separa. A dor que isso causa, ela não é uma dor somente física, ela é uma dor na alma. Então a gente começa a sentir as questões físicas depois da dor na alma. É uma dor tão grande, tão forte, tão latente, que a gente não consegue explicar. Seria muito mais fácil se a gente conseguisse dizer onde é que fica, tomar alguma medicação que pudesse minimizar essa dor. Mas não tem como. Mas ela é muito necessária, sabe? Porque é em meio à dor que a gente começa a enxergar tudo isso, sabe? É em meio à dor também que o Senhor vai trabalhando em nós. E é muito importante dizer que o Senhor também sente a nossa dor. Veja, a instituição que mais o Senhor incentiva, né? Que mais o Senhor apostou tudo, foi a família. De tudo que o Senhor fez, a única coisa que ele viu que não era muito bom era que o homem vivesse só. Então ele criou a mulher para ser essa ajudadora, né? Para que se começasse ali ainda no Éden a instituição de uma família. E aí, essa instituição, sendo tão importante, sendo um dos maiores projetos de Deus, claramente seria um maior projeto para que o adversário pudesse investir. Por isso que a gente tem visto esses testemunhos serem cada vez mais presentes, infelizmente. Sabe? Quando eu comecei aqui com o canal, compartilhando, eu sabia que muita gente passava por isso. Mas eu fico triste, muitas vezes, por saber que a quantidade de pessoas, ela é muito maior do que eu possa imaginar, sabe? Mas assim, a gente consegue entender que Ele vai investir cada vez mais, porque tudo aquilo que o Senhor diz que é bom, Ele quer investir para destruir. Só que nós não vamos permitir. Então, a gente vai continuar orando, a gente vai continuar intercedendo, a gente vai continuar crendo, mesmo em meio à dor, que Jesus é o médico dos médicos e Ele é capaz de regenerar, né, tudo aquilo que foi perdido, que foi amputado em nós, certo? E quando Ele faz isso, a gente consegue ver o Deus milagroso que Ele continua sendo, porque Ele não mudou. E a gente continua testificando da beleza e da graça do Senhor nas nossas vidas. Eu creio isso porque eu vivo isso. Por muito tempo, e no momento de dor, de desespero, de observar a minha casa, a minha família se desfazendo, assim, como num passo de mágica. Eu não conseguia explicar, eu não conseguia entender onde foi que isso tudo começou. O que foi que estava acontecendo que eu não vi? Eu queria achar justificativa, as pessoas à minha volta queriam achar justificativa, mas eu não conseguia enxergar, sabe? E não tem justificativa no mundo, né? Aos nossos olhos reais, né? Aos nossos olhos carnais. Mas a justificativa é totalmente espiritual. E a dor que eu sentia, ela era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia exprimir, eu não conseguia dizer, sabe? Eu via as outras pessoas que estavam ao meu redor sofrendo também junto comigo. Eu via os meus familiares, os meus amigos sentindo muito do que eu estava sentindo. As pessoas também perderam o sono, né? As poucas pessoas que sabiam perderam o sono junto comigo, passaram madrugada orando junto comigo, fizeram campanha de oração junto comigo. Eu via o sofrimento nelas, mas eu não conseguia dizer em mim a dimensão do que eu sentia, de dor, sabe? Eu não conseguia mensurar, porque é uma dor muito grande, porque é como realmente se nós tivéssemos sido amputados, sabe? Então por isso vai doer. Mas o Senhor, Ele vai regenerando, sabe? É aos poucos, é um processo
contínuo, sabe? A gente precisa ir experimentando, né, de tudo isso. Eu sei que é difícil, sei muito bem que é muito difícil. E aí, no meio desse vendaval, olhando para a circunstância, olhando para a dor, olhando para a amputação, né, disso tudo, a gente acha que nunca mais vai dar certo. Porque eu cheguei a pensar isso também. Eu não deixei de crer em Deus, mas eu olhava muito para as circunstâncias. E eu comecei a acreditar que não vai dar certo. Não, jamais ele vai voltar. Meu marido é uma pessoa super orgulhosa, o Senhor tá tratando isso nele, né? E eu dizia, ainda que ele se arrependa, nunca mais ele volta, não. Ele não vai voltar atrás. Ele vai morrer ali arrependido, mas ele não volta atrás. Mas eu não desisti de orar. Eu não desisti de dizer pro Senhor que eu queria que a vontade dele fosse feita na minha vida, independentemente de como fosse essa vontade, mas que ela prevalecesse, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aí eu comecei a enxergar o Senhor regenerando com o passar do tempo, tudo isso, sabe? Ele foi cicatrizando, ele foi tratando tudo. E aí, depois, ele foi, de fato, recolocando as coisas no seu lugar. E aí a gente consegue ver, né, o quanto que hoje é um elo perfeito, sabe? Claro, nunca, né, seremos perfeitos, assim, nunca não teremos ranhura, mas nós buscamos hoje, cada vez mais, né, consertarmos tudo aquilo que estava errado, que estava equivocado diante da vontade do Senhor. E hoje eu posso desfrutar, né, da beleza dessa unidade, porque a palavra de Deus é muito clara. Iniciar o homem e a sua mulher e deixará de ser individual, né? Eles serão um só, uma só carne. Por isso que dói, gente. Dói muito, dói mesmo, sabe? Não se apeguem somente a esse questionamento de dependência emocional, mas entendam a relação espiritual disso tudo. Claro, né? Se necessário for, peça ajuda, busque a ajuda de profissionais. Como eu disse, comigo foi muito importante. Eu já fazia, na verdade, acompanhamento psicológico há anos por outras questões, né? Como eu já disse, eu sofro com ansiedade, eu me trato já há algum tempo por conta disso, mas naquele momento que tudo aconteceu, eu não estava em tratamento mais, né? E aí eu precisei retornar. E foi extremamente importante pra mim, sabe? Foi muito importante. Mas, obviamente, tudo o que eu converso, né, em terapia tá alinhado com a vontade do Senhor. E é muito importante isso, né? É muito importante que a gente ouça, de fato, as pessoas certas, que a gente ore, inclusive, para que o Senhor coloque as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para falar com a gente. No meu processo, eu ouvi muitas pessoas, né? Eu ouvi pessoas que eu acreditava que estavam corretas, né? E assim, entendo, inclusive, o posicionamento dessas pessoas quando diziam, olha, chega, não dá mais, pelo amor de Deus, desiste, é muito sofrimento, como é que tu vai conseguir voltar para essa situação? E eu decidi silenciar todas as vozes e focar no Senhor. E eu disse para ele, Senhor, se tu quiser que tudo seja regenerado, tu vais me regenerar, né? Para que eu consiga ser uma mulher que aceite passar por tudo isso sem sofrimento, porque eu sei que o processo é muito difícil e nos próximos vídeos a gente vai falando sobre isso, né? Como é que é o retorno, como é que é, porque tudo é um processo. Mas é muito importante que a gente saiba disso, né? Que a gente não se culpe pela dor, que a gente não... Porque eu me culpava muito, sabe? Em muitos momentos eu me culpava, dizia, meu Deus, eu não acredito que eu tô sofrendo tanto dessa forma. A culpa disso é minha, porque eu não consigo controlar isso, né? Porque eu tô sofrendo porque eu quero, porque, pelo amor de Deus, não existe só esse homem no mundo, né? Eu pensava isso. Mas existe, pra mim sim, pra mim existe somente esse homem no mundo, porque ele foi o homem que o Senhor me deu. Né? É o meu marido, não é de ninguém, é o meu marido. Assim como eu sou a esposa dele, não de ninguém, né? Então somos um só. A gente, quando disse sim ali naquele altar, a gente não disse sim somente para aquelas pessoas que estavam ali, para as nossas famílias, para os nossos amigos. A gente disse sim especialmente para o Senhor. E o sim é um eis-me aqui, Senhor. Eu vou constituir a minha família, o elo mais importante que o Senhor criou. E eu tô pronta para isso, me ajuda, né? Eu tô pronta para isso. Então, o Senhor quer cada vez mais que a gente tenha essa ousadia e que a gente entenda que Ele tá trabalhando, tá certo? Então, mais uma vez, não se culpe pela dor, não se culpe pelo que você tá passando. Deixe que o Senhor vá te mostrando, te moldando, te aperfeiçoando e fazendo conforme Ele quer. Porque há um propósito em tudo isso e você vai conseguir enxergar. A dor é natural. Tudo que está acontecendo é natural, é um processo. Mas a mesma dor que dói muito, um dia vai ser o teu maior testemunho. Porque nós cremos num Deus que cura. E é isso que eu quero desejar para você. É isso que eu profetizo na vida de vocês. Cura, transformação. Tá bom? Então que Deus te abençoe bem muito. Antes de finalizar o vídeo, eu prometi que tinha uma novidade, né, pra vocês. Gente,
eu tentei, né? Tiveram pessoas que falaram comigo perguntando, tem algum grupo que a gente possa conversar, né? Existe alguma rede que a gente possa estreitar ainda mais esses laços, que diariamente a gente consiga se falar e tudo mais. A gente tá organizando tudo isso, tá? A gente fez um planejamento, não deu certo, porque tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado. Nada eu gosto de fazer de qualquer jeito. Afinal de contas, tudo que a gente tem que fazer precisa ser pra glória de Deus. Então, a primeira coisa que eu fiz pra tentar reunir muita gente foi criar uma rede, né? Tá lá na rede vizinha, vocês podem seguir, tá certo? Eu tô alimentando essa rede diariamente, a gente pode se conversar lá por direct. E aí eu tô criando, né, uma outra rede em que a gente vai conseguir conversar diariamente, tá certo? Mensagens mesmo, de texto e tudo mais. E aí assim que isso der certo, eu vou compartilhar lá nessa rede, tá certo? E aí vocês podem seguir, né, ver o dia a dia, conversar. Eu posso abrir caixinhas lá de perguntas pra gente ir conversando, pra gente ir compartilhando, tá certo? E vocês podem me dar sugestões, né, de vídeos. Inclusive essa troca vai com certeza fazer com que eu pense muito sobre outras situações pra gente compartilhar aqui, tá bom? Então, o meu intuito realmente é ser um canal de bênção na vida de vocês, né? Porque nada disso que aconteceu na minha vida foi em vão. E eu quero muito somente ser instrumento do Senhor, né? Continuar sendo, eu e a minha casa, porque é pra isso que nós existimos, tá bom? Então, sigam lá, curtam muito aqui também e a gente vai continuar se acompanhando, eu vou continuar orando por vocês. Acreditem cada vez mais que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, tá bom? Então, que Deus te abençoe, fiquem na paz, um cheiro e até o próximo vídeo.